Bom dia, bom dia. Bom dia, hoje dia 17 de maio de 2025. Estamos aqui na praia, no distrito de Shanhaiguan, Nosso ao mar, o Mar da China. Conhecendo o Mar da China. Esse aqui é o mar que tá bem pertinho ali da Manchúria, Sim, né? Bem perto do Japão, da Coreia. olhando pra lá, ó. A gente Manchúria, tá Japão. algumas horas de Pequim, não muitas. E viemos aqui por três motivos muito especiais. Que o primeiro é conhecer o início cósmico da Muralha da China, que se dá aqui. É o único ponto da muralha que ela se encontra com o mar. E a muralha é representada por um dragão serpenteando a China. E aqui é a cabeça do dragão, que vai direto ao mar beber sua água. E se energizar para poder levar toda essa força cósmica para a grande cauda do dragão que percorre de leste, que é onde a gente está, até o oeste da China, separando justamente a China, né, historicamente, desde o século III depois de Cristo, na dinastia Han, dos povos que viviam ao norte, e muitos vivem até hoje, que são os povos chamados por eles de bárbaro, mas que são os povos nômades do norte da Ásia, né? E esse é o segundo motivo para a gente estar aqui, porque na verdade é o início da nossa despedida oficial da China, onde esse país maravilhoso que nos acolheu, e percorremos muitos milhares de quilômetros aqui dentro. Por enquanto foram 48 dias, acho que a gente vai completar 50 e pouquinhos dias até conseguir cruzar a fronteira. Sim, mais de 15 cidades percorridas, desde a entrada lá da fronteira com o Vietnã, na cidade de Recu, né? Recu, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-La, Benzilan, Litang, depois foi para Chengdu, Chongqing, Xangai, Nanjing, Pequim e finalmente aqui Shanhaiguan. Uma longa viagem maravilhosa, mas que ela precisa chegar a um fim porque o nosso projeto, o nosso sonho é maior do que isso. É maior que a Grande China, né? Que a Grande Muralha, né? E aí iremos agora, né, nossa despedida aqui da China e estamos indo em direção à Mongólia. Temos 3 dias para chegar na Mongólia e essa vai ser um batidão, uma corrida louca, desenfreada. Hoje pegaremos já 2 trens, um para sair daqui voltando para Pequim, para a periferia de Pequim, e outro de lá já na sequência, 2 horas depois, para a cidade de Datong, que também é uma cidade histórica, ali no norte da China. Foi capital de império, já um monte de coisas também, mas já é a fronteira com o que os chineses chamam de Mongólia Interior, que historicamente foi parte do território da Mongólia, do Império Mongol. Muito disputado entre a Rússia e a China, então acaba sendo um lugar atenuante, né, de tensões fronteiriças entre dois grandes países. E se você der uma olhada no mapa, praticamente toda a fronteira acho que toda, né? Praticamente fronteira toda. da China com a Mongólia é essa província que se chama de Mongólia Interior, que os mongóis não reconhecem muito bem como chinesa, os chineses não reconhecem muito bem a Mongólia como independente, ninguém se gosta muito, mas é isso, o mundo é assim, né? E o terceiro motivo, que é nós, que somos povos do mar, né? Tupinambás cariocas, tropicais, viemos aqui também para nos despedirmos desse mar. Ficaremos um bom tempo sem ver. Sim. Longe que estaremos nômades com os povos nômades. Quem sabe agora vamos usar mais a nossa barraca que estamos carregando nas costas, né? Dormir nos desertos, nossos nas planícies. Casacos pesados que estamos carregando e é isso. Mas Fiquem a partir aqui, de agora, a nossa viagem, né, que começou pelo Sudeste Asiático, por sempre muito próximo do mar, seja do mar de Andamão, seja do mar ali da Tailândia, mar da Malásia, o mar da China, mar da Indonésia, né, do Vietnã, toda a costa do Vietnã. Agora, cada dia que a gente avançar, a gente vai estar se afastando do mar. Isso dói aqui dentro. Vamos para terras frias, geladas, no norte da Ásia. Mas é isso, o nosso trajeto agora é subir Mongólia, entrar na parte siberiana da Rússia, a parte nômade também da Rússia, cruzar até o Cazaquistão e descer aquilo que a gente chama de Mundistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão. Quase tudo nômade. Tudo nômade. Tentar chegar no Paquistão, essa parte a gente não sabe ainda como é que a gente vai chegar. Se a gente vai ter que entrar para a China de novo. Tivemos há poucos dias atrás uma tensão entre Índia e Paquistão, agora parece estar
um pouco mais tranquilo, mas a gente vai seguir observando, vendo qual é a melhor rota. Sim. E de lá tentar chegar na Índia, que aí é a finalização da segunda fase da nossa viagem. A gente está completando a primeira agora, que são os países sob a órbita de influência, de certa forma, chinesa, mas que tem uma relação histórica, umbilical entre eles, de conflitos e apaziguamentos, né? Uma história comum muito forte, que é desde o Ara, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Vietnã, Camboja, Laos, finalizando na China. Aqui se encerra esse primeiro ciclo da viagem em pouco menos de um ano. Em 9 meses. 9 meses e meio. 9 meses e meio. E agora a gente segue para a parte nômade e a Ásia Central, que é esse universo que pra gente é totalmente desconhecido. A gente não faz ideia do que a gente vai encontrar. Que é ótimo. Acabou a viagem fácil. Agora é a parte difícil. Acabou o turismo internacional, acabou tudo isso. Acabou. Ponto turístico, informaçãozinha detalhada em blogs de viagem. Agora acabou. Só os aventureiros mesmo que vão conseguir nos dar algumas informações do que nos espera lá na frente. E já estamos no nosso bolso, né? O livro do Marco Polo, para tentar entender as histórias que cerceiam os grandes mistérios desse mundo antigo, que agora vão se revelar nos tempos contemporâneos pra gente. E se tiverem dicas de leituras, seja literatura, série, vídeo, filme, documentário, sobre essa parte do mundo, será muito bem-vindo. Manda pra gente. Que a gente vai ter longos tempos de viagem para poder ler bastante coisa. Partiu!